Jesus, o presente de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-se em panos. É primogênito por quê? Porque era o primeiro. Maria teve muitos outros filhos, não teve só Jesus. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-se em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o presente. É impressionante como o mundo tenta tirar os nossos olhos de Jesus. Nós sabemos, conforme disse o escritor sagrado, que o mundo está sobre o domínio do maligno. Jesus Cristo disse que Satanás é o príncipe desse mundo, e o mundo tenta tirar os nossos olhos de Jesus. Na Páscoa, o mundo pede que nós olhemos para um coelho, que vai nos dar ovos de chocolate, quando nós deveríamos olhar para o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar. Da mesma maneira, nos dias que nós estamos passando agora, próximos ao Natal, o mundo pede que nós olhemos para o Papai Noel, que vai nos dar um presente, quando nós deveríamos olhar para Jesus, o verdadeiro presente de Deus que nos foi dado. O mundo, ou Satanás, em ter o controle dos nossos tempos, tenta nos tirar o olhar de Jesus. Por quê, André? Porque Satanás sabe que a fé, que a esperança do cristão
está alicerçada no nascimento e na morte de Cristo Jesus. Isso é a coluna vertebral da nossa fé. Então Satanás, de maneira muito sorrateira, ele tem tentado tirar os nossos olhos de Jesus. O profeta Isaías disse no capítulo 45, ou Deus falou pela boca do profeta, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim. A igreja de Cristo nesses dias, mais do que nunca, precisa fixar os olhos em Jesus, em quem é Jesus e a obra que Jesus fez. No livro de Hebreus capítulo 12, disse o escritor sagrado, olhando fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É em Jesus, é para Jesus. E hoje, quando nós então celebramos o Natal, é dia de olhar profundamente para Cristo e entender os mistérios de Deus em Cristo Jesus nascendo no mundo. A manifestação do amor de Deus por nós, expresso no nascimento de Cristo Jesus neste mundo. Igreja de Cristo Jesus, olhemos para o menino, olhemos para Cristo nascendo, olhemos para aquele menino envolto em panos, numa manjedoura, nascendo em meio aos animais. Olhemos para aquele anjo eufórico, anunciando o nascimento de Cristo Jesus. Olhemos para a multidão de exércitos celestiais, glorificando a Deus, conforme diz as Escrituras, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu gosto muito da tradução que diz assim, boa vontade ou paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Jesus nascendo, é Deus dizendo isso para todos nós, eu quero bem vocês. Vocês não me amam, vocês não me amaram, vocês viraram as costas para mim, mas eu amo vocês. Eu estou indo até vocês através do meu filho. Posso ouvir um aleluia? Olhe para aquela estrela dirigindo os magos que vieram do Oriente. Sabe o que isso representa? O universo está atento ao nascimento do menino. Os anjos estão celebrando o nascimento do menino. A multidão celestial não conseguiu ficar fora dessa celebração, e todos eles entraram nessa festa. Jesus está nascendo, e há uma festa sendo celebrada em todo o universo. Aleluia, diga glória a Deus. Os reis magos, ou os magos do Oriente, foram tocados, e eles vieram até Belém. A estrela os conduziu. Esses homens são cultos, esses homens são estudiosos, e eles entendem que é necessário que eles adorem o menino. Essa consciência precisa estar em nós. Ele é o centro. Aqui é isso que esta cena traz à minha mente. Ele é o centro de tudo. Todo o universo está se movendo por causa dele. Jesus é o centro. Conforme diz a Escritura, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez existiria. É maravilhoso porque o universo que foi criado por ele agora está se curvando diante dele. Aleluia, glória a Deus. Ali está a estrela apontando para os magos do Oriente, e eles vão até Jesus e eles levam presentes a Jesus. Eles levaram ouro, eles levaram incenso, e eles levaram mirra. Há um entendimento que esses três elementos têm um significado.
Os presentes levados a Jesus têm um significado. O ouro indicava a realeza de Jesus, o Rei dos Reis. O incenso indicava a posição de sumo sacerdote que Jesus assumiria diante do teu povo, porque o incenso era usado no templo. E a mirra indicava o sofrimento e a morte de Jesus, porque a mirra era usado como unguento no sepultamento das pessoas. Os presentes têm um simbolismo, tudo ali está sendo escrito pela mão de Deus, nada é acaso, tudo Deus está no controle. Deus estabelece o nascimento do teu filho e Ele está controlando todas as coisas. Jesus, o Filho de Deus, se fazendo homem. Aleluia. João no capítulo 1, versículo 14 do seu livro, ele descreve essa cena da seguinte maneira. Ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus para conosco, o favor imerecido de Deus. Ele deu o seu Filho a nós, o presente nos foi dado. Glória a Deus. Ele é a manifestação da verdade de Deus. Nós vivíamos na mentira, mas Deus então enviou o seu Filho. Ele é a própria luz, Ele é a própria verdade, e Ele veio até nós para nos arrancar do engano, para nos arrancar da mentira e nos levar para a luz, arrancando-nos das trevas. Aleluia. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, o presente nos foi dado. No livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, disse o profeta messiânico: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Deus deu seu filho para nós. No livro de João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o presente. Jesus, o Filho de Deus, é o presente para nós. Você não precisa de um novo presente, você já tem o presente mais valioso do mundo. Ele é seu, ele foi dado por Deus para nós. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Mas André, Jesus é filho de Deus ou Jesus é filho de José? Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de José por adoção, mas Jesus é filho de Deus. Uma profecia do profeta Isaías, 800 anos antes do nascimento de Jesus, ele disse, Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos virá e dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel. Ele disse: haverá um sinal, a virgem ficará grávida. Você conhece virgens que ficam grávidas por aí? Não, as virgens não ficam grávidas. E se alguma ficasse, isso seria algo que chamaria a atenção de todos. Ele disse: o sinal é esse, uma virgem ficará grávida. E por que teve que ser desta maneira? E por que então ele não pôde nascer de um relacionamento natural entre Maria e José? Porque se ele nascesse de José, ele seria tão caído quanto todo o resto da humanidade, porque ele traria sobre si o pecado original de Adão, por causa de José. Mas Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Deus, gerado dentro do ventre de Maria. Ele nasceu no ventre, mas ele é filho de Deus, e então ele não foi contaminado pelo pecado original do homem. Jesus nasceu completamente santo, sem pecado.
E assim permaneceu em toda a tua vida. A Bíblia diz que ele foi tentado como nós, mas não pecou. Jesus foi santo desde o seu nascimento até a sua morte. Por isso, quando morreu, satisfez a justiça de Deus e pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, que morreu no teu lugar. Se ele tivesse nascido de José, ele não serviria para cumprir esse ofício, e não nos poderia ter redimido. Quem entende isso, diga amém. E a grande verdade é que a primeira profecia sobre o nascimento de Jesus está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E disse Deus: da semente da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Diga aleluia. Pode aplaudir Jesus. Observe que Deus não disse que ele nasceria do homem ou de Adão, mas ele nasceria da mulher. Ele nasceu de Deus dentro do ventre de uma mulher. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é muito importante. O sinal é que ela ficaria grávida. Não nasceu do pecado. E foi profetizado também que ele nasceria da descendência de Davi. José era da descendência de Davi, por isso teve que se alistar em Belém. Belém, a cidade natal de Davi. Mas também alguns teólogos entendem que Maria também era descendente de Davi. Então, conforme a profecia que foi profetizado há milhares de anos antes, que ele nasceria da descendência de Davi, então a prova, ele é filho de Deus, ele cumpriu a profecia, ele é filho, ele é da raiz de Davi, aleluia. 500 anos antes também do nascimento de Jesus, eu estou trazendo aqui alguns conceitos para a tua mente, para que você compreenda o plano maravilhoso de Deus para conosco, quando o seu filho nasce na terra. 500 anos antes, pelo profeta Miqueias, foi profetizado que o Filho de Deus nasceria na cidade de Belém. Mas Jesus Cristo morava com a sua família na cidade de Nazaré. E aí? Como vai fazer com isso? Como vai se cumprir a palavra de Deus? Eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus e toda a profecia que saiu da boca de Deus se cumprirá. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos olhar para a Bíblia quando as coisas estão fora de lugar. Nós precisamos olhar para a Bíblia quando nós então perdemos a referência em nossa vida. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é a revelação inerrante de Deus. Se Deus falou na palavra, assim será. Disse Cristo Jesus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor colocou na boca do profeta e disse: em Belém, mas eles estão morando em Nazaré. Mas Deus deu um jeitinho. Antes deles nascerem, César Augusto lançou um decreto em que todas as famílias da terra deveriam se alistar, e se alistar na terra de origem da sua família. E José era descendente de Davi e teve que ir a Belém. Por certo, Maria e José não queriam fazer essa viagem. Ela estava grávida. Ela não queria atravessar mais de 100 quilômetros em cima de um jumentinho com aquela barrigona. Mas era necessário, porque Deus iria cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir a sua palavra na tua vida. Antes de você descer à sepultura, você verá tudo aquilo que Deus prometeu se cumprir na tua vida. Eu quero falar com uma mãe que está aqui. Você está desesperado por causa dos seus filhos, e o Senhor manda eu lhe dizer: descanse no Senhor, porque antes de você descer à sepultura, você ainda vai se alegrar na vida dos teus filhos. Aquilo que saiu da boca de Deus não voltará vazio. Aquilo que Deus plantou no teu coração se estabelecerá. A semente colocada no teu coração não é pensamento positivo, é uma palavra revelada que lhe trouxe a fé quanto à tua família, e essa palavra não vai voltar vazia.
E é tão perfeito o plano de Deus, que Deus então leva Jesus para nascer em Belém. E você sabe o que quer dizer Belém? Belém quer dizer a casa do pão. Ele nasceu na casa do pão. E no livro de João, capítulo 6, versículo 51, bradou Jesus Cristo e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não havia outro lugar para ele nascer. Ele nasceu no lugar certo, o pão vivo que desceu do céu. Sabe, Deus está nos dando subsídio para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nos mostrando como é que Ele controlou cada coisa para que nós entendêssemos o amor dEle. Ele é detalhista, Ele fez um plano perfeito. Quando Ele anunciou no capítulo 3 de Gênesis que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, ali o plano foi apresentado. Mas depois agora o plano é desenvolvido com grande desenvoltura por esse Deus maravilhoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estou feliz com esse Deus. Quando essa semana eu meditava sobre o nascimento de Cristo Jesus, eu comecei a ver Deus trabalhando. Eu disse que Deus é esse, que trabalha durante milhares de anos para cumprir o seu plano. É por isso que Isaías disse, desde a antiguidade, nunca se viu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele está sempre trabalhando. Talvez você olhe para a tua vida hoje e você não está percebendo, mas Ele está trabalhando. Há um trabalhar de Deus continuamente, e os planos dele se cumprirão por completo. E todo mundo terá que se dobrar diante da sabedoria, da grandeza, do amor, da graça desse Deus. Ele é poderoso, é o meu Deus, é o seu Deus, é aquele que está no controle de todas as coisas, é aquele que controlou o nascimento do filho dele com maestria. Aleluia. Olha o anjo visitando Maria, anunciando que ela vai estar grávida. Olha José tentando deixar ela em segredo, para que talvez até ela não fosse apedrejada. E agora o anjo do Senhor visita ele no sonho e diz: José, não abandone ela. Ei, esse trabalhar de Deus é maravilhoso. Eu fico encantado com Deus. Eu estou cada dia mais apaixonado por Ele. Como pode? Como disse o salmista, os seus pensamentos são elevados demais para mim, eu não consigo entender. Aleluia! Que pensamentos grandes tem esse Deus. Então o Espírito me impulsiona a dizer para você: não duvide do que Deus está fazendo, não duvide da capacidade que esse Deus tem de controlar a tua família, a tua casa, os teus negócios, a tua vida. Não duvide desse Deus que tem capacidade de te manter vivo. Embora o médico disse que você tem poucos meses de vida, Ele pode te manter vivo, Ele te manterá vivo. Por quê? Por causa do propósito que Ele tem. O propósito é maior do que a vida. O propósito é maior do que a enfermidade. O propósito é maior do que os teus inimigos. O propósito de Deus, o propósito de Deus passa por cima das coisas naturais. Ah, você não conhece uma grávida virgem, mas Deus tinha um propósito. E Deus disse: a virgem vai ficar grávida. Aleluia. Isabel, ou melhor, Zacarias, disse, quando o anjo anunciou: a tua esposa vai ficar grávida. Mas como? Ela já é avançada de idade, eu também, ela é estéril. Escute-me, Zacarias, eu assisto diante deste Deus, e para Ele não há nada impossível. O propósito de Deus, aleluia. O propósito de Deus vai fazer coisas que você nunca imaginou acontecer, por causa do propósito de Deus. Aí o Espírito Santo mandou lhe dizer:
apenas permaneça, apenas espere, apenas continue adorando, apenas continue glorificando. A tua adoração é um sinal que você está esperando. A tua adoração, tem alguém aqui que está esperando? Há alguém aqui que está esperando? Se há alguém aqui que está esperando, então você está adorando, porque a adoração é uma evidência da tua fé. A adoração é a certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando. A adoração, aleluia, diga glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que fez com que nascesse Jesus no nosso mundo. E eu quero dizer que o nascimento de Jesus é o maior de todos os acontecimentos. Nós deveríamos estar como igreja hoje, anunciando em todos os lugares possíveis sobre o nascimento de Jesus, porque não há nada maior do que o nascimento de Jesus no mundo. Billy Graham disse que o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Este é o maior acontecimento da história, nada é maior do que isso. E o diabo tenta nos tirar os olhos disso. O diabo tenta arrancar de nós a verdade que nos mantém de pé. Jesus nascendo no mundo é a manifestação do amor de Deus por nós. Jesus nascendo no mundo é a nossa esperança renascendo. Jesus nascendo no mundo é Deus dizendo: agora eu estou novamente perto de vocês. Por isso Isaías disse: o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Aleluia. Como Deus ia no final do dia lá no jardim, ia ter com Adão e Eva novamente, Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Todos os dias. O nascimento de Jesus dividiu a história. O calendário, não sei se você sabe, é dividido entre antes e depois do nascimento de Cristo Jesus. Aleluia. E Jesus agora é Emanuel sobre a nossa vida, o Deus conosco. O Deus conosco. Paulo disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Aleluia. Diga: Deus comigo. E então você pode prestar atenção nas palavras do apóstolo e se alegrar, porque está escrito: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele está com você e Ele é maior do que tudo. Aleluia. E a boa notícia é que Ele veio para ficar. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Vocês não serão mais órfãos, nunca mais, porque eu estarei com vocês. Alguém está aqui e você se sente sozinho no meio de uma grande família. Não, você não está sozinho, você está com Jesus. Você tem o Espírito Santo, você nunca estará só, você pode fugir para onde quiser, Ele estará com você. Disse o salmista: se eu colocar a minha cama no mais alto céu, lá o Senhor está. E se eu repousar no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. E a pergunta é: para onde fugirei do teu olhar, Senhor? Aleluia. Mas quem é Jesus? O presente de Deus. Quem é Ele? Para Deus, Jesus é o Filho amado em quem Ele tem prazer. Para Maria, Jesus é o Filho de Deus gerado no seu ventre. Para o profeta Isaías, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Para João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para apóstolo Pedro, Ele é o Cristo, o Filho de Deus.
Para a mulher pega em adultério, ele é o advogado. Para o discípulo João, ele é o verbo que se fez carne. Para o profeta Malaquias, ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E para nós, quem é Jesus? Para nós, Jesus é o autor da nossa salvação. Para nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nosso bom pastor, o cabeça da igreja, o nosso sumo sacerdote, o bom mestre, o nosso advogado junto ao Pai. Para nós, Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Para nós, Ele é o nosso libertador. Para nós, Ele é Emanuel, o Deus conosco para todos sempre. Amém. Aleluia, aleluia, para todos sempre. Jesus, nascendo no mundo, é a manifestação da glória, a manifestação do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Jesus nascendo no mundo, é a firme esperança que tomaremos parte na glória eterna com Deus. Mas por que Jesus nasceu, André? Jesus nasceu porque Deus queria nos salvar. Ele quer te salvar. Jesus nasceu porque Deus nos amou. Jesus nasceu porque Ele queria estar conosco para sempre. Jesus nasceu para ensinar-nos a vontade do Pai. Jesus nasceu para morrer a nossa morte e nós vivermos a sua vida. Jesus nasceu para nos tornar filhos de Deus. Jesus nasceu para nos dar a vida eterna. E agora os anjos, as hostes espirituais cantam e dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus te quer bem. Deus nos quer bem. E nós deveríamos celebrar isso todos os dias, ainda que os dias nossos nessa vida sejam dias de luta, de perseguição, de enfermidade. Mas porque Jesus nasceu, nós temos uma certeza que a nossa vida não acaba aqui. Que o Pai da eternidade, conforme disse Isaías, vai garantir a vida eterna. Nós temos essa esperança. Jesus nasceu, Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o presente. E porque é o presente, aleluia, você não pode comprar. Você não precisa pagar. É um presente. Você só precisa reconhecê-lo. Você só precisa recebê-lo. Você só precisa confessá-lo como teu Salvador. Porque está escrito em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Jesus é o presente. Você pode chamar Ele de a raiz de Davi, ou você pode chamar Ele de meu amigo, de meu advogado. Você pode chamar Ele de brilhante estrela da manhã, de sol da justiça. Você pode chamar Ele de água viva. Você pode chamar Ele de seu redentor. Você pode chamar Ele de o pão vivo que desceu do céu, ou o seu Deus forte, ou o seu conselheiro, o seu maravilhoso conselheiro, ou aquele que garante a tua eternidade. Ou você pode chamar Ele de Cordeiro de Deus, ou então você pode chamar Ele de Leão da tribo de Judá. Você pode chamar Ele de Torre forte,
de pedra de esquina, você pode chamar Ele de seu Salvador, você pode chamar Ele de mestre, você pode chamar Ele da maneira que você precisa, porque Ele é o eu sou, Ele é tudo na tua vida, Ele é tudo na minha vida, e Ele nasceu para que nós tenhamos vida, e hoje nós devemos celebrar. Ele está vivo, Ele nasceu, morreu, pagou o preço do meu e do seu pecado, por amor de cada um de nós. Jesus nasceu, e você deveria estar feliz. Por isso os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, glorifique o nome dEle, porque o Filho nasceu na terra, e paz aos homens a quem Deus quer bem. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória